Meus queridos e amados irmãos, a minha saudação nesta hora é com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor para todos vocês que estão conectados com esta live da banda Frutos da Fé. Quem vos fala, seu irmão em Cristo, José Carvalho. E eu quero compartilhar com vocês nesta hora uma reflexão bíblica que se encontra no Salmo de número 137. Salmo de número 137, os versículos de 1 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porque aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante que nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. O Salmo de número 137, ele nos revela um dos momentos mais dolorosos do povo de Deus. Uma certa vez, um escritor chegou a afirmar que antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje. As antigas bênçãos, aquilo que aconteceu das bênçãos no passado, não são suficientes para a nossa vida de hoje. E nem as antigas mágoas podem atrapalhar o nosso presente. De fato, meus irmãos, essa é uma verdade. Ao escrever este salmo, os judeus se lembraram das bênçãos do passado, da vinha que tinha em Jerusalém. Mas agora eles estavam vivendo em cativeiro. A gloriosa cidade de Jerusalém, ela havia sido invadida, saqueada e destruída por Nabucodonosor em 586 a.C. O povo de Judá, por não ouvir a voz de Deus e por se corromper moral e espiritualmente, foi levado cativo. Foi um cerco doloroso. Os jovens foram esmagados e passados ao fio da espada. As crianças, elas foram esmagadas contra as pedras. As jovens foram forçadas e os que morreram ao fio da espada foram mais felizes do que aqueles que morreram de fome dentro das muralhas. Os que tentavam escapar da morte, do cerco mortal que estava acontecendo, eram encurralados pelos edomitas que festejavam a ruína de Jerusalém. O povo viveu 70 anos no cativeiro. Aqueles que voltaram estavam relembrando o passado. Eles estão vivendo agora apenas resíduos, reminiscências do passado. Estão fazendo agora incursões, se lembrando daquele dia triste em que sofreram. Eles se lembram quando deixaram de cantar. Eles se lembram quando dependuraram as suas harpas no salgueiro. O cativeiro havia passado, mas as memórias amargas não. De vez em quando somos assaltados por crises medonhas, problemas que
tentam de todas as formas roubar a nossa paz. A vida fica estranha, às vezes perdemos a doçura, ficamos amargos, azedos, fechados. Deixamos que as circunstâncias determinem as nossas emoções. Às vezes deixamos até mesmo de cantar, meus irmãos. Deixamos de louvar. Deixamos de expressar através do louvor a nossa adoração, a nossa oração, a nossa gratidão ao nosso Deus, tornando-nos assim um poço de amargura. É fácil cantar em Sião os cânticos de Sião, mas nós somos chamados a entoar os cânticos do Senhor no cativeiro, no aperto, debaixo da opressão, da dor, no luto, no prejuízo, na afronta e na enfermidade. Nós não podemos deixar que a crise endureça os nossos corações, tornando-nos homens e mulheres insensíveis à voz do Espírito Santo. A dor não pode, o problema, a crise, as circunstâncias não podem nos levar a sermos pessoas secas. A nossa espiritualidade ela não pode estar somente presa ao templo. A nossa espiritualidade ela não pode estar presa somente ao momento de culto. Nós precisamos expressar essa nossa espiritualidade nos mais diversos lugares. É no momento da dor, é no momento da aflição que nós verdadeiramente mostramos a razão da nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor. Nós devemos, eu sei que é difícil, não é fácil, quem vos fala já passou por momentos muito delicados, mas eu quero dizer para você que nós precisamos ter o exemplo do irmão Jó, diante da perda, diante da luta, diante do luto, diante de uma mulher que não estava entendendo a circunstância, diante da perda material, Jó adora ao Senhor. Jó adora ao Senhor. Ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Aleluia. Não deixe de adorar, meu irmão. Não deixe de adorar nos momentos difíceis. Muitos desistem por causa das lembranças amargas. Muitos desistem de adorar ao Senhor por causa dos problemas que estão vivendo. A arma do crente é a adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, nós blindamos o nosso coração. Quando nós adoramos ao Senhor, nós blindamos a nossa mente. Sabe por quê? Porque adorar ao Senhor é meditar na grandeza do seu poderio. Adorar ao Senhor é meditar naquilo que Ele é e não naquilo que Ele pode fazer. Adorar ao Senhor é reconhecer que Ele está acima de tudo e de todos. Muitas pessoas, como aqui no versículo, no capítulo 137, muitas pessoas deixam de adorar ao Senhor porque estão vivendo momentos difíceis. Os irmãos aqui no versículo no capítulo 137 de Salmo, os judeus, eles estavam em um lugar onde eles não queriam estar. A vontade deles não foi respeitada e talvez você desistiu de cantar, empendurou o seu instrumento porque você não está agora no lugar que você gostaria de estar. Talvez você não está fazendo aquilo que você gostaria de fazer. Talvez a sua vida esteja virada de cabeça para baixo. Esse momento de crise que estamos vivendo tenha acentuado ainda mais essa situação que você está vivendo. Mas Deus quer mudar esse teu quadro. Deus quer mudar este quadro. Existem irmãos orando por você. Olhe, Deus quer mudar. Creia nesta palavra. Quando eu olho para o versículo de número 2, versículo 1 e 2, nós encontramos uma crise coletiva.
nós nos assentamos. Nos assentamos e choramos. O desânimo é a morte da esperança. O desânimo é a aceitação passiva da derrota. É quando nós decretamos que realmente estamos derrotados. Eles não assentaram ali para pensar como iriam entoar um novo cântico, um novo louvor. Eles não sentaram ali para criarem uma estratégia diante daquela situação bárbara que estava acontecendo. Não, não, não. Eles apenas estavam olhando para a direção do nada. Ei, meu querido, o salmista já diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele quer mudar a sua história, a sua vida. Não olhe para essa situação como uma situação de fracasso, de derrota. Não deixe o desânimo roubar sua esperança. Não se assente. Levanta-te agora. Tome de volta os teus instrumentos. Adore ao Senhor. Mesmo em meio à dor, adore ao Senhor. Mesmo em meio à perda, adore ao Senhor. Mesmo em meio às circunstâncias tristes que estamos sujeitos a neste mundo, adore ao Senhor. Às vezes, nos prendemos muito às lembranças do passado, mas a Bíblia diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Olha, esses judeus, o capítulo de número 137, o salmo de número 137, eles não fizeram como Daniel. Daniel resolveu ser bênção na Babilônia. A espiritualidade de Daniel, ela não era local, geográfica. Mas a espiritualidade de Daniel era plena, era universal. Aonde ele fosse levado, adoraria ao seu Deus, daria testemunho do Senhor. Às vezes, muitas pessoas desistem por causa da falta do perdão. Dos versículos 5 a 9, eles começam a remoer. Eles começam a lamentar aquilo que as nações, ao exemplo dos edomitas, tinham feito contra eles. O povo judeu tinha uma religiosidade forte. Inclusive, estamos estudando isso nessa revista da Escola Bíblica Dominical. Os judeus tinham uma religiosidade forte. Era o melhor sistema doutrinário do mundo na época. Tinha uma teologia histórica. Ele conhecia as intervenções de Deus. Mas agora, essa religiosidade está morta, porque eles não cantam na crise. Eles só cantam na igreja, ou em Sião, quando tudo está bem. Eles não sabem cantar em terra estranha, quando estão em meio à prisão. Eles não sabem celebrar ao Deus da história. Versículo 2, eles aposentam as suas harpas e não mais cantam. Oh, irmãos, a primeira vez que esse povo olha para o futuro era para desejar a tragédia e destruição dos seus inimigos. Eles não olham para o futuro dizendo: quando esse dia chegar, nós entoaremos louvores de exaltação ao nosso Deus. Não. Mas quando os olhos deles voltaram para o futuro, eles pensaram: os nossos inimigos pagarão o que fizeram contra nós. Mas em momento algum tiveram em seu coração o sentimento de adoração e gratidão a Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam presos
presos ao dia da tragédia, ao dia em que foram invadidos, ao dia da dor, ao dia da exploração, do saque, ao dia da morte, do massacre, ao dia da destruição de Sião. Ei, em nome de Jesus, seja liberto agora do dia da dor. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a tua vida libertação. As algemas, amarras do passado que estavam lhe prendendo, lhe impedindo de adorar a Deus em sua santidade. Você que está preso ao dia do fracasso, em nome de Jesus, eu ministro libertação sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus de Nazaré. A ferida pode ainda estar sangrando e aberta, mas o nosso Deus tem poder para curar. Nosso Deus tem poder para salvar, para sarar esta ferida aberta. Libere o perdão agora em nome de Jesus. Libere o perdão agora em nome de Jesus. O perdão é curador. O perdão é sarador. Liberte-se deste sentimento que está lhe destruindo por dentro. Existem muito mais motivos para você continuar adorando a Deus, louvando ao Senhor, do que para você parar. Existem muito mais motivos para você adorar a Deus do que para você parar. Sabe por quê? Ele te deu a vida. Ele te deu a saúde. Ele te deu a oportunidade do teu trabalho. Ele te deu a salvação através da morte de seu filho no Calvário. A redenção dos nossos pecados, o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos hoje livre acesso com o Pai através de Cristo Jesus e orientados pelo Espírito Santo. Nós temos o penhor, nós temos o selo, a garantia desta promessa, que é o Espírito Santo de Deus que habita em minha vida e habita na tua vida. Nós temos a bênção do batismo com o Espírito Santo. Nós temos a promessa de vida eterna. Então, por que você parou de adorar? Você parou de pegar a sua harpa e entoar louvores ao Senhor? Não pare. Não desista em nome de Jesus. Eu sei que porventura pode parecer que essas circunstâncias que você está vivendo são maiores do que os motivos que te levam a ser um adorador. Ei, o nosso Deus está acima de tudo e de todos. Nada abala o trono de Deus. Nada move o trono de Deus. Não é problema, não é dificuldade minha ou sua. Então dobre agora os seus joelhos. Curve agora a sua cabeça e fale com o Pai. Olha, louve a Deus os hinos da nossa harpa cristã. Às vezes, em meio à madrugada, minha filha acorda chorando, às vezes sem saber o porquê, ou às vezes quando ela está muito cansada, a Nicole, e eu vou colocar ela para dormir, eu começo a louvar a Deus os hinos da nossa harpa cristã. Muitas vezes a Nicole se reclamava de dor e eu então colocava minha mão sobre o joelhinho dela e começava a cantar o hino da nossa harpa cristã. Contra os males desse mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu oro por ti nessa hora. Eu oro por você. E eu quero que você faça um exercício espiritual. Exercite a tua mente. Lembre do dia que você entregou sua vida a Jesus. Lembre do dia que você foi batizado com o Espírito Santo. Lembra do dia do livramento que o Senhor te deu. Lembra do dia da resposta, da oração que Ele te entregou. Lembra daquele dia da escola dominical que o seu coração estava aflito e com aquela palavra tão simples, a tua alma se encheu de júbilo. Lembra daquele culto de ceia
que você estava totalmente preenchido por sentimentos de desânimo. Mas o simples fato de participar daquele momento, daquele memorial, alegrou teu coração, porque você viu que você é corpo de Cristo, que você é eleita, que você é igreja escolhida. Em nome de Jesus, não duvide de Deus por conta do problema das circunstâncias. Não perca a alegria da salvação. Não perca a alegria da salvação. Faça da tua vida uma canção gloriosa ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, eu oro agora por este irmão, esta irmã, por esta pessoa que nos assiste nessa hora. Eu ministro a tua bênção sobre a vida dele, Senhor. Ah, Deus, às vezes o dia mau pode tentar roubar a alegria que temos de te adorar. As circunstâncias, os dias difíceis, a crise, mas maior é o Senhor que está conosco. Ah, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, Pai, olha para esta mente. Eu ministro, ó Deus, a paz, a tranquilidade, que o teu Espírito leve a mente, o coração desta pessoa cativos ao pleno entendimento da tua palavra, ao pleno entendimento do teu propósito. A nossa luta não é contra carne e sangue, Senhor. Por isso, nesta hora, eu repreendo toda influência do mal, toda influência maligna contra a vida desta pessoa, e que ele possa ser livre, que ela possa ser livre das amarras que os prende, que os limita, Senhor, de te adorar. É no nome santo de Jesus que eu ministro esta bênção. Amém. Obrigado, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe. Amém.